79 Guild Wars capítulo 235, retornando à cidade-estado de Vita. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. No dia seguinte, Draco acordou os seus dois lindos companheiros e foi tomar banho com eles. Enquanto tomavam banho, Ikari, mais uma vez, fez alguns movimentos inescrupulosos em Draco. Ele só poderia rejeitar seus avanços gentilmente, pois não tinha planos de adicionar outro ovo tão rapidamente. Ele prometeu a ela que resolveria algo mais tarde, então Ikari ficou parcialmente satisfeito. Como amanhã seria a data prevista para o parto de Roma, Draco decidiu ir para Vita City Stat e ficar lá, pelo menos até ela e Zayn darem à luz. Seu tempo no castelo foi bem aproveitado, mas ele não precisava mais permanecer nele. O trio pulou nas costas de Lucia, a montaria tipo Enix de Rivetingnit, que se movia na própria velocidade da luz. Draco e Ikari só viram um borrão antes de chegarem ao salão do éter. Nenhuma pressão do vento, nenhuma força, nada. Eles tinham acabado de chegar a um lugar e de repente chegaram ao outro no segundo seguinte, o que quase não era diferente do teletransporte. Draco não ficou surpreso com isso. Lucia teria sido a montaria mais inútil se ninguém conseguisse sobreviver aos seus passeios. A cidade-estado mudou muito nos últimos 14 dias. Os edifícios que estavam na fase inicial de construção estavam agora quase concluídos. O distrito comercial, que existia apenas como um esqueleto inicial, era agora um mercado movimentado com muitos edifícios incríveis e muitos clientes. Afinal, embora Draco impedisse que outros adquirissem terras na cidade-estado facilmente, ele certamente não poderia bloquear todos fora dos portões. Devido aos benefícios da cidade, seria um eufemismo chamar seu patrocínio de exemplar. A quantidade de pessoas na fila para entrar na cidade-estado estava além do razoável. Nobres, camponeses, comerciantes e até não-humanos. Muitos formaram uma fila do lado de fora dos portões e foram admitidos com base nos critérios que a Rivetingnit havia estabelecido. Não foi nada de especial, na verdade. Ela utilizou as mesmas medidas comuns que a maioria das guildas com cidades adotaram na linha do tempo anterior. Os jogadores copiaram essencialmente o sistema de viagens do mundo real. Primeiro, todos seriam questionados sobre o propósito da visita. Seria negócios ou a lazer? Se fosse para negócios, teriam que indicar que tipo de negócio queriam exercer e por quanto tempo. Depois de resolver esses detalhes, eles receberiam uma licença para fazer o referido negócio e seriam admitidos na cidade. Quanto àqueles que vieram por prazer, a maioria deles foi autorizada a entrar com algumas verificações de segurança mínimas. Afinal, ninguém teve coragem suficiente para atravessar esta cidade que era apoiada por 7 das potências mais poderosas do mundo, incluindo o pavilhão dos maníacos de guerra. Agora, uma coisa deveria ser esclarecida, embora devesse ser bastante óbvia, e era o fato de que os poderes que protegiam a cidade-estado de Vita não pretendiam estender sua proteção para incluir a Umbra, a guilda de jogadores. Se a Umbra fosse atacada por alguma coisa ou alguém, eles ficariam sentados em silêncio até que lhes fosse oferecido algo que valesse a pena interferir. Não que Draco também os chamasse diretamente, porque um favor gera um favor. No entanto, se a segurança e os interesses da cidade-estado de Vita ficassem sob ataque, eles empregariam toda a sua força para defendê-la. Mesmo os demônios que invadiriam durante a Grande Guerra poderiam simplesmente desistir em Vita City Stat. Foi por isso que aqueles poderes ocultos não-humanos de rank 7 que forneceram tropas a miríades de cartas e lorebinders se atreveram a fazê-lo. Eles não poderiam atacar a cidade depois de serem rejeitados, espoliados, mas certamente poderiam atacar a guilda. Draco naturalmente tinha alguma ideia de quem eram os agressores, mas havia pouco que pudesse fazer com eles no momento. Ele não tinha o poder de destruir entidades de rank 7, ainda, e a maioria deles só temia Richmond, então não ousaram ir muito longe. No entanto, a hora deles chegaria, só não era agora. Afinal, a paciência era uma virtude e a vingança era um prato que se servia frio. Na cidade de Vita havia muitos lotes abertos para construção, principalmente nas áreas residenciais. No entanto, adquirir terrenos ali, mesmo para alugar, era quase impossível. Mesmo que alguém estivesse disposto a assinar um contrato para colocar a si mesmo e a seus descendentes sob eterna servidão ao Estado,
Eles primeiro teriam que possuir as qualificações para fazê-lo. Se alguém fosse um especialista em combate, precisava estar no rank 4 e acima, sem estar afiliado a nenhum poder oculto ou facção. Se alguém fosse um mestre de trade skill, precisava estar pelo menos no Master Rank de seu ofício. Droga! Este era um requisito maluco que seria difícil de cumprir. Afinal, deixando de lado o quão difícil era alcançar o rank 4 como uma pessoa não afiliada, até mesmo o rank 3 era um obstáculo. Uma pessoa no rank 3 poderia se tornar o rei de um pequeno reino. Tal pessoa estava fadada a ter laços com muitos poderes que investiram em seu crescimento, a menos que tivessem a extrema sorte de um protagonista ou que os seus os tivessem abençoado com talento. Em ambos os casos, nenhum dos dois estaria disposto a se submeter facilmente a outro. Afinal, eles lutaram para alcançar seu atual nível de poder por conta própria, porque deveriam jogar fora sua liberdade. Embora os benefícios do Vita City Stat fossem ótimos para os NPCs, ele era mais voltado para facções ou para aqueles que desejavam se estabelecer. Os artesãos Master Rank no Castelo Rank 7 estavam em uma situação diferente. Eles se venderam pela chance de se tornarem grão-mestres, com a ajuda das ferramentas que o edifício fornecia. Uma vez que eles se tornassem grandes mestres, eles naturalmente teriam seu status mudado e ganharia muito mais liberdade em relação ao seu contrato atual após a negociação com Draco. Para se tornar um dos 10 grandes mestres em suas respectivas habilidades comerciais entre centenas de outros que também disputam a mesma coisa, qualquer vantagem faria ou quebraria a situação. No entanto, Vita City Stat não prometeu nada semelhante. Certamente aumentou a taxa de sucesso e a qualidade dos itens criados, mas não ofereceu nada que permitisse avançar para níveis mais elevados. Consequentemente, muitos mestres da Trade Skill entraram apenas para negócios e abriram lojas. Vendiam então os seus produtos, que, independentemente do seu talento ou competência, já seriam 15% melhores do que os produzidos pelos seus pares em outros locais. Se fosse esse o caso, quem não iria a esta cidade para comprar mercadorias? Melhor ainda foi o fato de que a Umbra estava alugando zonas de campo e masmorras situadas nas terras paradisíacas para guildas de jogadores e grupos de NPCs limparem. Naturalmente, a Umbra cobrou um alto imposto de 80%, mas as ferramentas que os aventureiros compraram foram subsidiadas e, se fabricadas, receberam prioridade. Todos os reparos também foram gratuitos para eles. Muitos ainda se arriscaram e vieram. Isso não era diferente de possuir uma enorme fazenda com milhões de fileiras de milho e depois emprestar uma cesta para alguns famintos colherem tudo. Quando eles dedicavam horas incansáveis de trabalho para limpar tudo, você pegava a maior parte e os deixava com um pouco. No entanto, os trabalhadores obtiveram algum produto pelo seu esforço e não tiveram de pagar nenhum capital para o crescimento do milho, por isso não estavam a ter perdas, apenas lucro. E, claro, havia o dinheiro e experiência ganhos ao eliminar mobs. Isso era exclusivamente para eles, e a Umbra não tinha interesse em interferir nisso. Era como Bill Gates, com os $40 bilhões no banco, cobiçando seus meros os $5.000. Porque ele iria atrás de seus pedacinhos quando fazia o grande banquete em casa. Isso criou um ciclo perfeito e formou o ecossistema emergente da Vita City Stat. As terras do paraíso foram cobiçadas por poderes da Era Antiga e por alguns poderes desta, então seu rendimento não era brincadeira. Draco reivindicar isso só foi possível através da manipulação inteligente de circunstâncias e opiniões devido aos benefícios proporcionados a várias partes, permitindo-lhe engolir o bolo inteiro. Havia muitos lotes que serviam para serviços de hotelaria, como tabernas e hotéis. Era aqui que ficavam aqueles que queriam residir na cidade por prazer durante a sua duração. Aqueles que vieram a negócios obtiveram licenças, aqueles que vieram a lazer receberam algo como vistos. Você não poderia ficar para sempre, naturalmente, então, quando seu visto expirasse, você seria despejado suavemente. Havia mais sobre a emergente Vita City Stat, mas Draco decidiu fazer uma revisão aprofundada mais tarde. Ele disse com Riveting e Chikari para a área antes que o Aetherhal e Vitae aparecessem diante deles. Como o avatar do Aetherhal que supervisionava toda a cidade-estado, ele estava definitivamente ciente da chegada de Draco. Além disso, ele foi formado a partir do sangue de Draco, que continha indícios de sua linhagem. Mesmo entre os avatares dos poucos Aetherals que surgiram desde o início dos tempos,
Vitae era compreensivelmente especial. Se ele não pudesse sentir-se o mestre, ele teria que cometer a ETC.D.E. Bem-vindo, mestre, senhora e segunda senhora. Por favor, siga-me até o quarto das outras duas amantes. Ele perguntou a eles com um tom genial. Sua voz era semelhante à de Draco, mas de certa forma um pouco mais refinada. O grupo de 3 entrou no Ether Hall enquanto seguia o sujeito. O salão do Éter era um edifício razoavelmente grande, mas anteriormente estava vazio devido ao fato de Draco ter impedido a entrada de qualquer pessoa, exceto aqueles de sua genealogia. Agora, porém, havia alguma atividade, já que aqueles cerca de 100 escravos que Rivetingnicht comprou residiam aqui, assim como as 28 empregadas que se tornaram concubinas, incluindo Verita. Depois havia também as várias parteiras que cuidavam da gravidez de todas elas. Draco fez de tudo para contratar uma parteira grão-mestre para Roma e Zaine, enquanto contratou uma parteira de nível mestre para as 28 empregadas. Ele ainda não tinha começado a semear os escravos, porque não tinha pressa. Ele queria ver seu primeiro lote de filhos e avaliar o quanto eles poderiam crescer com a sua ajuda. Depois disso, ele ainda poderia plantar suas sementes desenfreadamente e deixá-las brotar por conta própria, depois espalhar suas sementes e depois brotar, etc. Eles entraram na enfermaria de Roma, onde ela estava deitada em uma cama semi-épica que ostentava um conforto incomparável. A beleza de pele caramelo parecia estar incrivelmente feliz com a vida no momento. Suas circunstâncias foram feitas para maximizar seu conforto, juntamente com o fato de que ela daria à luz seu primeiro filho em breve, que seria o primeiro de sua tribo de ciganos no mundo real. Como ela poderia não estar contente? Quando ela viu Draco entrar, o coração de Roma começou a bater rapidamente. Sua excitação aumentou quando ela o viu, uma reação que fez Rivetingnicht acenar com a cabeça em aprovação. Os ciganos foram convertidos com sucesso. Antes, ela poderia ter sido leal a ele devido ao seu vínculo de alma, bem como ao seu amor por ele, mas sempre havia algum pequeno espaço para dúvida ou desconfiança. Não importa o casal ou o quanto eles proclamaram que se amavam, sempre haveria aquela mancha negra no coração de cada um. Era um fato inevitável do qual era impossível se livrar normalmente. Até mesmo Draco, apesar de todo o seu amor por Eva em sua vida passada, sua reação imediata ao vê-la com o Lorde local foi explodir de raiva e ódio. Pode ter sido alguma manipulação do deus louco ou devido a algum efeito de sua linhagem, embora aleijada. No entanto, ele não lhe deu o benefício da dúvida nenhuma vez depois de se deparar com o cenário, abandonando completamente todas as confissões de amor e confiança por ela. Mas agora, a primeira reação de Roma ao ver Draco foi de excitação e pura alegria. Não para rebaixar Roma nem nada, mas esta foi uma reação semelhante que um cachorro teve quando viu seu dono. Era um amor puro e não adulterado, que não precisava de condições ou perguntas. Assim como Rivetingnicht, Roma nunca questionaria Draco, não importa o que ele fizesse. Se ele massacrasse 1 bilhão de pessoas, matasse bebês, ficasse do lado dos demônios, ela ainda caminharia feliz ao lado dele e adicionaria suas poderosas artes místicas à briga. Zaine foi apenas cerca de 70% convertido. Se Draco exigisse que ela fosse contra a corrida do diabo, por exemplo, ela recusaria. Se ele tomasse decisões extremamente arbitrárias para o filho e ela não conseguisse entender a lógica por trás delas, ela as questionaria e, a menos que ele lhe desse uma resposta satisfatória, ela recusaria. Claro, essa era uma disposição completamente normal, mas usar normal para descrever a lógica distorcida de Rivetingnicht era elevar muito a conta. No entanto, Rivetingnicht estava confiante. Ninguém próximo de Draco seria capaz de resistir por muito tempo, especialmente quando ele tinha a própria Rivetingnicht ao seu lado. Zaine devia estar sonhando se pensava que poderia manter sua sanidade e preservação de interesses próprios entre o círculo íntimo de Draco. Draco foi até Roma e a abraçou gentilmente. Ele também a beijou levemente na testa antes de esfregar sua barriga protuberante. Draco poderia facilmente ter visto os detalhes de seu filho com os olhos de Caelo se quisesse, mas se absteve de fazê-lo. Como qualquer outro pai, ele queria experimentar tudo naturalmente e partilhar a alegria de descobrir o sexo do seu filho com Roma. Como vai? Ele perguntou a Roma enquanto acariciava suavemente sua barriga. Estou feliz, graças a você. Ela respondeu enquanto olhava em seus olhos.
Honestamente, essa cena teria sido bastante repugnante para um membro da audiência, mas tanto Ikari quanto Rivetingnight ficaram emocionados. O olhar que Roma estava dando a Draco era muito poderoso, até mesmo Rivetingnight sentiu seu coração palpitar. Draco riu e olhou ao redor da sala. Onde está Hyla? Ele havia notado que a pequena deusa da origem estava desaparecida desde que ele entrou, e seus olhos de Kaelo foram incapazes de vê-la já que ela era uma deusa da origem sem classificação. Foi Vitae quem respondeu, quando apareceu de repente no ar. A princesinha se escondeu no reino da anomalia desde que a gravidez da senhora Roma entrou em sua fase mediana. Draco ficou surpreso com isso. O reino da anomalia? O que diabos a pequena Hyla gostaria de fazer lá? Ikari pareceu se lembrar de algo e falou. Isso mesmo. Eu também a vi lá sempre que estava prestes a botar meu ovo. Ela simplesmente pairava nos limites do reino por algum motivo. Draco esfregou a testa lentamente, ponderando sobre o assunto. Eventualmente, ele decidiu verificar o que ela estava fazendo lá. Então disse a Ikari para esperar com Roma enquanto ele descia com Rivetingnight. Estranhamente, porém, Rivetingnight optou por ficar com Roma. Draco tinha certeza de que ela queria conversar com Ikari e Roma, então os deixou sozinhos. Ele já havia aceitado que a noite Riveting seria o eixo que ligava as várias mulheres e concubinas a ele. Ele não tomaria nenhuma atitude realmente drástica, a menos que ela pressionasse. Embora toda a ideia da genealogia fosse legal, a opinião de Rivetingnight era infinitamente mais importante para ele do que centenas de mulheres ou crianças digitais. Draco foi para a seção inferior do Salão do Éter, vendo o portal negro rodopiante que levava ao Reino Anomalia. Com um suspiro, ele passou pelos portões. Quando ele entrou, não encontrou nada diferente do normal. Ainda era um mundo branco sem fim, sem sol, céu ou estrelas, só que o chão estava estranhamente molhado. A água se reuniu em um pequeno pedestal em forma de úvula, enquanto uma bola esférica de água pairava ligeiramente acima do pedestal. Esse era o orbe de conversão de éter, uma ferramenta milagrosa que permitia a qualquer ser com a habilidade passiva de produção de éter converter manualmente a energia mundana em energia etérica que poderia expandir as fronteiras da cidade-estado. Em vez de conquistar terras para promover a expansão das fronteiras, ele só precisava manter esse procedimento até engolir o mundo inteiro. Teoricamente. No entanto, isso não era importante. O que mais lhe interessava era a presença de Hyla perto de onde o reino terminava. A garotinha usava um lindo vestido de uma peça, e seus olhos que estavam divididos em cores carmesim e preto para cada pupila estavam brilhando. Draco se aproximou e sentou-se atrás dela, recuando a armadura em seu corpo enquanto se agarrava à seção de tecido. Ele colocou a mão na cabecinha de Hyla e falou gentilmente com ela. O que você está fazendo aí, minha querida Hyla? Hyla parecia ter notado Draco há muito tempo, mas seu foco ainda estava nas bordas do Reino Anomalia. Papai, há algo estranho na parede aqui. Ao dizer isso, ela apontou para uma área muito insípida na frente deles. Era uma mancha branca que parecia falsa, ao contrário do resto que compunha as partes transponíveis do reino. Afinal, todo mundo tinha limites. Não havia mundo ilimitado, exceto o plano principal. Até mesmo o reino dos deuses tinha escopo limitado, tendo um limite finito. Contudo, Draco levou as palavras de Hyla a sério. Embora sua capacidade de produzir energia de origem tenha sido bloqueada para o bem do mundo e para sua própria segurança, isso não mudou o fato de que ela era uma deusa da origem, independentemente de sua idade. O que há de estranho nisso? Draco perguntou curioso, pois não conseguia ver nada de especial, mesmo com os olhos de Kaelo. Hyla pareceu surpresa que Draco não foi capaz de identificá-lo mesmo depois que ela apontou para ele, mas ela se inclinou para seu abraço caloroso, do qual ela sentiu muita falta nas semanas em que ele esteve fora. Há um buraco estranho ali. Ele está coberto por uma energia branca estranha, mas posso ver um pouco através dele. Draco franziu a testa. Um buraco nos limites do reino da anomalia que levava a outro lugar? Não só isso, mas foi coberto por uma energia branca. Em Richmond, Draco aprendeu que a energia de origem era dourada, enquanto a energia divina era de um branco imaculado. A Creation Energy era de cor cremosa, enquanto a Destruction Energy era escura como breu. O etérico era de um azul esverdeado, semelhante à energia mundana, com a energia etérica sendo um tom mais profundo.
Isso significava que Hila estava vendo uma parede de energia divina bloqueando um buraco. Isso pode explicar por que ele não conseguiu ver, já que seus olhos de Kaelo reequilibrados não conseguiam ver facilmente a energia divina como antes. Guild Wars capítulo 236. Data de vencimento. Draco pensou profundamente sobre o assunto e então deixou para lá. Não fazia sentido investigar algo que ele não conseguia ver. Não só isso, mas isso dizia respeito à energia divina. Ele não era suicida o suficiente para brincar com algo tão perigoso depois de suas experiências horríveis por subestimar a energia etérica. Ele levantou Hila em seus braços e sussurrou gentilmente para ela. Papai sentiu sua falta, minha doce Hila. Vamos sair e passar algum tempo juntos, ok? O garotinho se aconchegou alegremente nele. Ela parecia sonolenta agora que sua atenção havia sido desviada da parede. Draco só podia se perguntar se ela tinha legitimamente ficado ali sentada dia e noite por mais de 2 semanas apenas olhando para a barreira. Ela murmurou seu consentimento levemente antes que o som da respiração suave viesse de seu minúsculo corpo. Draco riu e cuidadosamente a levou para o quarto e no andar de cima, onde Rivetingnig, Ikari e Roma conversavam levemente. Todos ficaram quietos quando viram Hila adormecida nos braços de Draco, mas ele acenou para que continuassem. Ele usou sua magia subjetiva para estabelecer uma barreira sonora ao redor dela, minimizando os ruídos ao redor até que parecessem ambientais para ela. Enquanto eles retomavam a conversa, Draco sentou-se em uma poltrona próxima e convocou Vitaly. A entidade etérica apareceu rapidamente e fez um gesto de saudação. Draco então pediu ao Vitaly que lhe desse um resumo completo das circunstâncias e progressão de Vita City Stat ao longo do tempo em que esteve ausente. Vitaly começou o seu relatório analisando sistematicamente os avanços dos seus sectores doméstico, da saúde, da educação, do desenvolvimento, da economia e de outros sectores essenciais. Nas 5 horas seguintes, Vitaly apresentou seu relatório sobre a situação. Draco mal se mexeu o tempo todo, certificando-se de que o anjinho, que parecia ter encontrado em seus braços o lugar mais confortável do mundo, não acordasse. Draco compilou tudo o que ouviu de Vitaly e entendeu todo o cenário da cidade-estado. Em essência, a Vita Capital City estava atualmente em uma fase de grande expansão. Foi o caso em que cada dia foi drasticamente diferente do anterior em termos de progresso. A cidade movia-se à velocidade da luz, realizando em semanas o que outras cidades-estado levariam anos. Isso, em primeiro lugar, tinha a ver com os benefícios proporcionados pela Vita City Stat, que eram: bônus Vita Capital City, o modificador bônus SPA acumula 1% por hora gasta no assentamento e é limitado a 70%. As taxas de sucesso de criação aumentaram em 10%, independentemente da habilidade comercial. A esperança de vida dos cidadãos aumenta por um factor de 2. Os cidadãos são imunes a doenças comuns e resistentes a doenças raras. Taxas de sucesso na criação de técnicas aumentadas em 10% nos centros de treinamento da cidade. Itens elaborados ou técnicas criadas ficam 20% melhores quando concluídos. O crescimento natural da população é impulsionado em 500% neste momento. 20% do total de terrenos na cidade de Vita foram desenvolvidos para formar residências, empresas e edifícios industriais. Cerca de 79% eram terrenos baldios que ainda não tinham designação, o que era uma questão premente. Afinal, não importa quão grande ou magnífica fosse uma cidade, ela sempre pareceria incompleta se houvesse tantos terrenos baldios. Isso seria simples de consertar, desde que Draco vendesse ou alugasse o terreno em massa, mas ele não fez nada disso. Atualmente, ele havia alugado apenas alguns lugares próximos às bordas dos vários poderes ocultos com o propósito de criarem uma genealogia maior. Além disso, ele só oferecia contratos de longo prazo para artesãos e comerciantes da Tradiskill, com taxas de impostos terrivelmente baixas. Afinal, a Umbra tinha tanto dinheiro que não precisava dos impostos dos outros para sobreviver. Ainda aceitariam parte como uma quantia simbólica, porque um governo sem um sistema fiscal estável desmoronaria em breve. Tinha um propósito social e legal para a sociedade, além do financeiro. Portanto, a maioria das visitas à cidade-estado de Vita foi obviamente de não-residentes. O tráfego diário para a cidade, mesmo que fosse por um dia, era maior do que o patrocínio da loja Rank 7. Muitas pessoas de diferentes raças,
Crenças e status sociais vieram de todos os lugares para entrar neste lugar magnífico com os melhores bônus que qualquer cidade do mundo poderia oferecer. Naturalmente, quando experimentaram os bônus por si mesmos e viram todos os terrenos baldios apenas esperando por um dono, muitos enlouqueceram de desejo e tentaram todos os meios para conseguir um lote. No entanto, a forte refutação do governo fez com que sentissem um desespero esmagador, uma vez que as condições para se tornarem residentes eram inéditas. Os possíveis moradores deveriam abrir mão de tantas coisas só para morar aqui, e o mais engraçado é que eles nem se tornariam cidadãos. Normalmente, quando as cidades-estado faziam tais coisas, elas ofereciam os benefícios mais atraentes para muitas partes. Não era impossível para alguém se tornar um nobre desde o início se eles tivessem uma boa ligação com a cidade-estado nascente. Essas ações foram completamente opostas às dos jogadores que iniciaram assentamentos e cidades na linha do tempo anterior. Deixando de lado os horrores do grande estupro, muitas cidades e assentamentos ofereceram tudo, menos se tornarem governantes, para possíveis residentes. No entanto, a Vita City State levantou as mangas metafóricas e disse-lhes para irem embora ou se perderem. Afinal, isso era natural. Quando a demanda por algo era tão alta que seus clientes praticamente invadiam seu armazém, um fornecedor poderia agir de forma mais arrogante do que qualquer outro, mas quando a demanda era baixa, o mesmo fornecedor daquele item se transformaria no bajulador mais eloquente, bajulando você para compre. Agora, até mesmo os negócios que foram admitidos na cidade-estado foram simplificados. A Sublime Notion planejou isso com antecedência, prevendo que muitas pessoas tentariam se estabelecer na cidade. Deixando de lado o trânsito absurdo, só o fato de a qualidade dos produtos fabricados na cidade ser sempre superior por padrão já a tornava um ponto quente para os artesãos. Mesmo a poderosa família de Ade, que reuniu a maioria dos comerciantes e artesãos do mundo em um clã monolítico, não poderia prometer tais benefícios, por isso muitos artesãos não afiliados ansiavam por uma licença comercial. Eles negociariam, obteriam grandes lucros sob os baixos impostos da cidade-estado de Vita e partiriam quando sua duração terminasse. Vita City State deve ser a única cidade do mundo que não pareceu se importar e até incentivou esse tipo de comportamento. Para os ferreiros, alquimistas e outros enfeites, a Vita City State foi generosa demais por permitir-lhes obter lucros tão absurdos com impostos baixos e sem quaisquer condições extravagantes. Para a Vita City State, esses mestres comuns da Tradiskill existiam apenas para ajudar a estabilizar a economia emergente do estado. Quem você era não importava, desde que você pudesse criar. Quando o seu tempo acabasse, você seria trocado por alguém novo com uma nova licença comercial e eles também seriam usados para estabilizar a economia e ao mesmo tempo serem autorizados a lucrar. Quanto ao setor de serviços, ainda se expandia lentamente. A Sublime Notion implementou as verificações e investigações mais pesadas sobre aqueles que teriam permissão para construir tais organizações na cidade. Afinal, restaurantes, tabernas, hotéis, pousadas, guildas e entidades do serviço público eram essenciais para a sobrevivência de sua economia, bem como para a manutenção da política de impermanência residencial de Draco. Antes que alguém pudesse abrir uma guilda na cidade-estado de Vita, eles precisavam possuir uma certa qualidade em relação ao objetivo de seu estabelecimento emergente. Se você quisesse criar uma guilda de mercenários, primeiro você teria que ser um mercenário poderoso e conhecido. Se você quisesse estabelecer uma guilda de escribas, você teria que ser um escriba de alto escalão e respeitado. Os restaurantes só poderiam funcionar se seu chefe tivesse entrado no Master Rank e eles tivessem pelo menos um Expert Rank Manager. Hotéis necessários, no mínimo, amenidades raras, como camas, banheiros e os outros enfeites, bem como uma equipe que tenha no mínimo a classificação Elite em seu comércio. O gerente também precisava estar no Expert Rank. Tavernas e pousadas tinham regulamentações muito mais flexíveis porque eram muito menores que os hotéis. Eles só precisavam ter comodidades incomuns de um estalajadeiro, taberneiro de nível elite. Porém, para manter uma certa qualidade, só podiam servir cerveja do Castelo Rank 7, ou de cervejarias locais da cidade. Quanto à função pública, só poderia trabalhar quem fizesse parte da Umbra.
Os gerentes eram os membros Tradskill da Umbra que tinham Tradskills na categoria de serviço, enquanto os trabalhadores eram os servos avançados e experientes da Umbra. O setor de serviços ainda estava em expansão louca e a Sublime Notion lhe deu prioridade, apesar das pesadas verificações e exigências. Nenhuma cidade reclamaria de ter muitos restaurantes, bares ou hotéis se fossem de boa qualidade. Em seguida veio o setor industrial. Quanto às indústrias, elas eram a força vital de qualquer estado, seja no mundo real ou neste mundo do jogo. Era aqui que os bens primários eram transformados em produtos acabados ou semi-acabados, prontos para consumo. No mundo real, os setores empresarial, de serviços e industrial eram distintos, mas neste mundo de fantasia medieval ocidental, os limites eram confusos. Afinal, o que era classificado como negócio eram ferraria, alquimia e encantamento. Todas essas eram habilidades comerciais que poderiam transformar bens primários em produtos acabados em um curto espaço de tempo. Como tal, operavam lojas que também funcionavam como espaços de trabalho. Mais importante ainda, eram geridos por pequenos grupos, pelo que não havia a necessidade de um armazém ou grupo de produção. Essas habilidades comerciais, como escrita e adivinhação, eram tratadas como serviços, então não levavam em conta isso. Isso deixou as habilidades profissionais demoradas, como fabricação de cerveja, carpintaria, alvenaria, armazenamento e produção, para esta área. Eles estavam todos localizados em grandes edifícios que abrigavam centenas de homens e mulheres que exerciam seu ofício. Ao contrário dos ferreiros, eles não eram os únicos proprietários desses estabelecimentos. Não, eram indústrias estatais que empregavam trabalhadores de todo o mundo. É claro que os gerentes dessas indústrias eram os vários membros da Umbras nessas habilidades comerciais, que também eram auxiliados por alguns servos avançados e experientes. A maioria dos trabalhadores eram NPCs escolhidos a dedo que eram razoavelmente qualificados, mas possuíam bom caráter. Eram pessoas honestas que trabalhariam desde que fossem bem pagos e seriam leais desde que fossem bem tratados. Então, novamente, isso também pode estar se referindo a mais de 60% das pessoas no mundo real. Comercial, serviços e industrial. Nessas três frentes, a Vitacity Stat fez progressos absurdos. O principal problema que o reino nascente enfrentava era a quantidade de terras livres devido à política estrita de impermanência residencial de Draco, mas isso seria resolvido com o tempo. Mas foi engraçado. A maioria dos reinos sofria por ter poucas terras e teriam que guerrear com outros para expandir o território, mas a cidade-estado de Vita tinha tantas terras, mas não conseguia encontrar pessoas boas o suficiente para colocá-las lá. Havia os setores militar e político para discutir também, mas Draco dispensou Vita e disse-lhe para retomar isso amanhã. Por enquanto, ele preferia passar mais tempo com Roma, pois o parto era amanhã. Draco foi até a cama dela e sentou-se ao lado dela. Como você quer nomear nosso filho? Roma nem sequer ponderou antes de dar uma resposta arrepiante. Eu gostaria que você decidisse, Draco. Não importa quem, quando duas pessoas trouxessem uma nova vida ao mundo, ambas teriam ideias sobre como nomear seu filho. Foi um evento importante para ambos os pais, e eles normalmente debateriam durante semanas até que a criança nascesse. Alguns casais podem dar prioridade à escolha dos seus homólogos devido ao desequilíbrio de status ou simplesmente à confiança. No entanto, eles ainda apresentariam algumas ideias. Roma estava basicamente dizendo a Draco que não importava o nome que ele desse ao filho, ela ficaria bem com isso. Isso não foi uma coisa ruim, certo? Por que falar tanto sobre isso como se fosse um grande negócio? O aspecto de arrepiar os cabelos era o fato de que o senso de nomenclatura de Draco era muito básico. Ele às vezes fazia alguns nomes interessantes, como aqueles para suas próprias técnicas, mas as outras escolhas que ele fazia eram um lixo absoluto, como uma poção básica de fogo da Fênix. Basicamente, confiar em Draco para nomear qualquer coisa era como administrar um gacha. Havia 50% de chance de ele conseguir algo bom e havia 50% de chance de ele inventar algo que resultasse em bullying de seu filho por toda a vida. No entanto, já era tarde demais. Roma não dava mais ouvidos à razão, pois seu medidor de confiança em Draco havia ultrapassado os 100% e ainda estava subindo até hoje. Quero ver nosso filho primeiro, antes de pensar em um nome apropriado. Porém,
Como primeiro cigano de sua tribo, nosso filho deve ter um nome que combine com um futuro líder da tribo. Já ouvi, então podemos encontrar algo assim para a criança. Draco sorriu gentilmente ao dizer isso e os olhos de Roma umedeceram. Draco. Ficou claro que ele sabia do seu maior desejo e estava disposto a ajudá-lo a alcançá-lo. Tudo o que Roma queria era trazer vida de volta à sua tribo, e escolher nomear seu primeiro filho com algo relacionado à sua tribo foi Draco efetivamente carimbando sua aprovação por isso. Isso realmente comoveu Roma, e seus olhos roxos brilharam com um brilho estranho. Draco conhecia esse brilho, pois sempre o via nos olhos de Rivetingnight. Ikari também tinha um pouco disso, mas não era tão brilhante quanto Rivetingnight ou Roma. Ikari provavelmente estava com 99%. Apenas um pequeno empurrão faria sua sanidade e raciocínio lógico quebrarem como Roma e Rivetingnight. Draco acompanhou Roma durante o dia, junto com a pequena Hila que, uma vez acordada, era bastante falante. Ela normalmente era uma criança quieta, mas parecia ter amadurecido muito mais nas últimas semanas. Draco não tinha certeza do que pensar sobre isso. A cabeça de Hila chegava até os joelhos, mas ela falava como alguém alto o suficiente para alcançar sua cintura. Provavelmente, sua mente se desenvolveu mais rápido que seu corpo. Bem, Draco não se importava, desde que ela permanecesse tão adorável quanto era, ele disse a si mesmo enquanto esfregava suas bochechas nas dela. Hila tinha uma expressão de suspiro, as coisas que eu tolero por amor. Depois de estragar Hila e Rome o dia todo, Draco passou a noite meditando sobre sua magia subjetiva enquanto eles dormiam. Ikari encontrou um quarto para dormir enquanto Rivetingnight acompanhava Draco. Os dois frequentemente canalizavam suas linhagens em conjunto, maravilhando-se com o sentimento de coesão entre eles. Eles eram como dois ímãs positivos e negativos, respectivamente. Eles não apenas foram atraídos, mas quando fundidos, sentiram-se completos. Falando em termos ilimitados, as linhagens de Draco e Rivetingnight eram agora como equipamentos definidos, e quando ambos foram reunidos, habilidades especiais foram desbloqueadas enquanto as básicas eram fortalecidas. Às vezes, Rivetingnight ativava seu aspecto geral, o que fazia o de Draco brilhar também. Como eles estavam no Aetherhall, eles não temiam que alguém sentisse suas habilidades. Surpreendentemente, Hila parecia encantada com suas verdadeiras formas, apesar do quão curto eles as ativaram. Logo a manhã chegou e com ela a tensão. Embora todos soubessem que tudo seria perfeito, sempre havia aquele sentimento de ansiedade, especialmente de um futuro pai pela primeira vez. Roma acordou com os cílios tremulando levemente. Ela parecia se sentir muito fraca ao contrário de ontem, e isso deixou Draco muito preocupado. Porém, Roma apenas sorriu e disse que estava bem. Não foi nada sério, mas o bebê estava drenando grande parte de sua energia enquanto ela dormia. Draco ponderou sobre isso. Esta criança recebeu 10% de sua massa negra e uma grande quantidade de sua linhagem Ultima Sunt. Ele normalmente economizava no Ultima Sunt para suas outras concubinas, mas Roma havia conseguido o acordo completo. Como tal, ela estava grávida de uma criança que poderia ter tanta concentração no sangue quanto King, ou apenas tímida. Embora Draco e Roma não fossem sangue puro, sua concentração era meio sangue. Com os vários outros genes misturados, principalmente a massa negra, era possível que a criança tivesse mais concentração, não era uma ideia rebuscada. E pelo pouco que Draco sabia sobre Ultima Sunt, eles subsistiam principalmente de energia, mas até mesmo os dragões o fizeram, e sua constante absorção de energia mundana em torrentes foi o que criou os cristais de éter em primeiro lugar. Para gerar e dar à luz uma criança assim, os ciganos precisariam de mais combustível. Draco assentiu e colocou a mão na testa dela. Ele canalizou a energia de sua linhagem para a barriga de Roma por instinto, e ela foi avidamente devorada pelo pequeno monstro dentro dela. O rosto de Draco ficou preto quando a criança quase engoliu toda a energia de sua linhagem. Mesmo com sua abundante energia de linhagem de 99% de pureza, a criança engoliu quase 70%. 70%. Com apenas 10% de fonte de linhagem e um pouco de ciência Ultima Sunt, essa criança poderia drená-lo muito. Ainda assim, ele sentiu excitação e expectativa crescendo dentro dele. Se o bebê pudesse drená-lo tanto só para nascer, então a pureza de sua linhagem tanto para sua linhagem quanto para a raça Ultima Sunt seria muito alta.
Draco deu um tapinha na barriga de Roma e abriu caminho para os profissionais. Ele apenas atrapalharia a grande mestre parteira e seus assistentes. Apesar de saber que Draco era uma potência, a velha franziu a testa e quase o expulsou. Draco riu timidamente e saiu. Parecia que era verdade o boato de que as parteiras entravam em uma zona diferente quando a mãe estava prestes a dar à luz. Eles eram como ursos ferozes que não aceitavam um não como resposta. Não querendo causar problemas, Draco obedeceu silenciosamente. No meio do dia, houve algum movimento no quarto de Roma e Draco se absteve de usar seus olhos de Kaelo para espiar. O que chocou Draco, Ikari e Rivetingnight foi que logo depois que a agitação na sala começou, eles se sentiram mundanos. Não, energia etérica sendo puxada em torrentes loucas para a Câmara de Roma. Até mesmo Vitae, que apareceu logo depois, parecia confuso, pois não tinha ideia de por que a força vital de toda a cidade-estado estava se afastando tão ferozmente. Ficou claro que esta criança seria um monstro incomparável desde o útero. Guild Wars capítulo 237 Rosella. As circunstâncias que cercaram o nascimento do primeiro filho de Draco foram certamente reveladoras. A criança não apenas foi capaz de drenar a energia de sua linhagem em grandes quantidades, mas também absorveu avidamente não a energia mundana, mas a energia etérica. Que fera gananciosa! O coração de Draco bateu forte ao pensar nisso, mas ele estava sentindo apenas uma curiosidade e excitação infinitas agora. Nada que ele já tivesse feito ou encontrado absorveria a energia etérica diretamente. Seriam necessárias torrentes de energia mundana ou uma certa quantidade de cristais de éter, mas a quantidade de ambos não era nada comparada a esta sucção de torrentes de energia etérica diretamente da atmosfera. O processo durou mais de um minuto antes que tudo parasse. Draco, Rivetingnight e Ikari estavam sentados enquanto esperavam pelo veredicto das parteiras. Quanto a Vitae, o pobre sujeito parecia muito magro e etéreo naquele momento. Com tanta energia etérica perdida, ele teve sorte de ainda existir, e isso foi graças à linhagem poderosa de Draco que o formou. Sem fazê-los esperar muito, a grande mestre parteira saiu com uma expressão neutra. Seus corações bateram forte ao ver a frieza em seu rosto indiferente, e suas preocupações só aumentaram quando ela olhou cada um deles com atenção. Ela então balançou a cabeça em lamento, e podia-se ouvir 3 corações afundando. Suspiro. Para o primogênito da família ser uma menina, é realmente um presságio. Quem levará a linhagem adiante? Ela perguntou com uma tristeza que tocou a alma. Quando Draco, Rivetingnight e Ikari ouviram suas palavras, suas expressões de dor congelaram como se alguém tivesse enfiado um ovo em suas gargantas. Ah, certo. O nascimento foi um sucesso e não encontramos nenhum problema. Você pode entrar para ver seu filho, jovem rapaz. A grande mestre parteira disse com um brilho brincalhão nos olhos. O rosto de Draco ficou mais preto que carvão quando ele sentiu vontade de bater naquela mulher. Como ela ousa brincar com as emoções dele desse jeito? No entanto, ele logo se esqueceu disso quando correu para a sala com Rivetingnight e Ikari a reboque. O sala parecia que alguém havia deixado passar um furacão, mas, fora isso, estava imaculada. O que chamou a atenção de Draco foram 2 coisas. Um deles era Roma deitada na cama com uma expressão feliz. Ela não apresentava sinais de cansaço ou dor, o que foi bastante surpreendente dado o acontecimento que acabara de ocorrer. A segunda coisa foi o bebê assustadoramente silencioso deitado nos braços de uma das assistentes de ama de leite do grão-mestre parteira. A criança estava enrolada em um cobertor azul claro e era adorável. Com um rosto redondo e rechonchudo, além de uma cor laranja avermelhada profunda nos olhos, a tornavam extremamente bizarra, mas fofa. Seu tom de pele era ligeiramente escuro, assumindo mais a ascendência de Roma. O que foi surpreendente, porém, foi que seus olhos se moviam pela sala com propósito, mostrando que ela não era tão infeliz quanto a maioria dos bebês recém-saídos do útero. Draco pôde até ver sua mente e descobriu que havia muitos pensamentos racionais ali. A mente dela era bem parecida com a de King quando ele alcançou inteligência suficiente para questionar sua existência. Isto foi definitivamente devido à sua linhagem última e habilidade passiva Pinnacle Inteligência. Por outro lado, tal desenvolvimento era óbvio desde o início, dada a forma como a composição genética desta criança estava estruturada. Quando os olhos do bebê pousaram em Draco, eles pararam ali e pareceram brilhar.
Com os braços estendidos, ela soltou murmúrios de desejo em direção a Draco. Draco viu que a mente dela havia jogado fora todos os pensamentos racionais e os substituído por um desejo obstinado de estar com seus pais. Rindo, Draco foi até a ama de leite e pegou seu filho nos braços e esfregou o nariz no dela. Ela riu alegremente, o que era um comportamento infantil mais natural. Draco levou a criança para o lado de Roma e sentou-se ao lado da mãe dela. Quando o bebê viu Roma, ela gritou ainda mais alto e quase pulou em cima dela. Draco riu ainda mais alegremente ao passar a criança para a mãe dela, que sorriu amorosamente para o pequenino. Roma gentilmente trouxe seu bebê até o rosto e ficou maravilhada com sua fofura. Na verdade, a criança se parecia muito mais com a Roma do que com Draco. Além do tom de pele que não era tão escuro devido à pele pálida de Ultimaçunte, o bebê era quase uma cópia carbono. No entanto, os lábios e os olhos da criança tinham o formato de Draco. Havia uma qualidade nítida neles que fazia com que parecesse que foram esculpidos por um escultor especialista. Draco acenou para Ikari e Rivetingnight virem. Ikari parecia tímido, mas Rivetingnight se aproximou com confiança e observou a criança. O bebê virou-se para Rivetingnight e olhou para o capuz com uma expressão de incompreensão. Draco ficou surpreso por ela não sentir medo, mas provavelmente a inteligência pináculo da criança lhe disse que ela não tinha nada a temer da noite Riveting. De repente, Rivetingnight jogou o capuz para trás e mostrou seu rosto, que exibia um sorriso gentil. Quando o bebê viu esse nível de beleza, seus olhos quase saltaram das órbitas, o que foi uma reação extremamente cômica para uma criança. Draco tinha certeza de que se ela conhecesse a palavra, o bebezinho gritaria puta merda. Enquanto apontava para Eva. Foi uma reação compreensível, pois Eva representava a coisa mais próxima de beleza que a raça humana poderia imaginar. Roma deu uma risadinha e passou o bebê para Eva. Irmã mais velha, diga oi para ela. Eva pegou o bebê nos braços e canalizou sua herança de donzela celestial para dar à criança sentimentos agradáveis e calmos. Ela então falou em um tom muito terno, mas suas palavras contrastaram bastante. Você é o primeiro filho de minha alma gêmea Draco e de minha irmã mais nova Roma. Se alguém nesta terra ou nos céus se atrever a contrariar você, gastarei minha alma para destruí-lo. A grande mestre e parteira e suas amas de leite congelaram devido à aura arrepiante vinda de Eva, mas o bebê riu feliz enquanto Draco e Roma sorriam. Ikari apenas se mexeu timidamente, sem saber o que fazer nesta situação. Eva riu e gentilmente passou a criança para um confuso Ikari, que parecia estar perdido. Eva percebeu sua situação e acariciou cuidadosamente o cabelo de Ikari enquanto a tranquilizava. Embora seus filhos ainda não tenham nascido, ninguém pode negar que você também é mãe, Ikari. Essa criança é de Draco e Roma e, portanto, é nossa parente. Ela é da família, então não há necessidade de ser tímido. A confusão e o pânico de Ikari pareceram diminuir gradualmente enquanto ela ouvia Eva. Ela então encarou a criança e sussurrou levemente. Olá. Em resposta, o recém-nascido estendeu a mão para o rosto de Ikari. E agarrou seu chifre azul claro na testa. Logo depois disso, o primogênito de Draco começou a puxá-lo, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, fazendo a cabeça de Ikari se debater como um brinquedo bobeade. Quando o bebê se saciou, os olhos de Ikari estavam girando. A sala inteira caiu na gargalhada. O clima ficou extremamente leve. Ikari devolveu a criança problemática para Roma, e o bebê instantaneamente tornou-se dócil novamente. Roma beijou o recém-nascido e encarou Draco. Como devemos chamá-la? Draco então ponderou profundamente. Ele olhou fixamente para seu filho primogênito, que também olhou de volta. Ela parecia interessada em como seria chamada por seus pais. Rosela. Doravante, o nome dela será Rosela. Draco anunciou depois de pensar profundamente por 1 ou 2 segundos. Todos pareciam concordar que esse era um bom nome, realmente condizente com uma linda garotinha como essa. Roma também chorou porque este era um nome muito especial na sua herança, que era o nome da sua avó, mãe de Vadoma. O bebê também parecia feliz com o nome e riu contente. Ela então relaxou no abraço da mãe e adormeceu rapidamente. Vendo que seria melhor deixar os novos pais sozinhos, a parteira e suas amas de leite saíram da sala, dando privacidade a Draco e suas 3 mulheres. Uma vez fora da sala, os sorrisos de Draco e Eva desapareceram e foram substituídos pela solenidade. Afinal,
Ambos acabaram de receber a mesma mensagem do sistema. Anúncio do sistema para o jogador: seu primeiro filho, Rosella, nasceu. O sistema envia suas bênçãos para a expansão bem-sucedida de sua linhagem e incentiva você a continuar a expandir. Claro, esse não era o problema. Apenas Draco recebeu essa mensagem, e foi a resposta normal do sistema para qualquer jogador após a atualização 5. Foi o que veio a seguir que deixou Draco e Eva solenes. Anúncio ilimitado para todo o sistema: um enviado dos deuses está entrando no reino. Preste atenção e ande com cuidado, para que ninguém seja culpado. Um enviado visitando o mundo por conta própria era um evento problemático porque tal coisa nunca havia ocorrido na linha do tempo anterior. Os jogadores daquela época nunca fizeram nada de notável o suficiente para justificar tal resposta. Em qualquer dia normal, um acontecimento como esse só faria Draco e Eva franzirem a testa, não parecendo que estavam prestes a travar sua batalha final. Como afirmado, nada que os jogadores da linha do tempo anterior tivessem feito justificava que os deuses pedassem em sua direção, muito menos enviassem um enviado. Também era improvável que os deuses viessem em nome dos NPCs, já que eles não deveriam ser capazes de desencadear tais eventos nesta fase do jogo. Como tal, definitivamente tinham que ser jogadores. Se os jogadores do mundo não pudessem ser a causa, mas tinham que ser jogadores, e os NPCs não fossem a causa, então restava apenas uma coisa, e a julgar pelo momento. Foi o nascimento da Rosella. Pensando bem, isso era algo que Draco esperava desde que engravidou Roma naquela época. A razão pela qual ela impediu que seus genes Ultimassumte entrassem em grandes quantidades em todos os seus filhos foi precisamente porque ele temia a reação dos deuses. Claro, ele tinha um acordo com eles que basicamente isentava ele e a Roma de quaisquer punições ou penalidades, mas o mesmo não acontecia com Rosella. Na verdade, dar à luz uma criança que era mais Ultimassumte do que qualquer um deles poderia ser considerado como Draco tentando bancar o esperto e fugir do acordo deles. Então ele próprio pode estar em uma situação difícil. Mas tudo isso foi mera especulação. Tudo o que podiam fazer era esperar a chegada do enviado e ouvir o que os deuses tinham a dizer sobre o assunto. Roma e Ikari viram as expressões duras de Draco e Eva, fazendo-os perceber que havia problemas acontecendo. Draco também decidiu que seria imprudente não avisá-los sobre o que poderia acontecer, então ele compartilhou suas especulações e ambos ficaram atordoados. Ikari parecia preocupada porque ela não tinha bons sentimentos em relação aos deuses devido a Sigurd de Roma ter um brilho feroz em seus olhos. Embora ela estivesse definitivamente assustada no fundo, havia ainda mais ferocidade queimando na nova mãe quando ela pensou que alguém queria julgar seu filho inocente. A reação dela foi definitivamente normal. Ninguém aceitaria tal assunto com bons olhos, e até mesmo Draco ficou indignado. No entanto, ele não teve outra escolha senão esperar e ver o que aconteceria a seguir. Por enquanto, Draco passou a noite no quarto com Rosella e Roma. Ikari escolheu ir para o Anomaly Realm e trabalhar com a Ether Conversion Orb. Rosella engoliu muita energia etérica. Como a concentração sempre foi mantida pelo Salão do Éter, não houve problema ou reação real, exceto um efeito ligeiramente enfraquecido dos benefícios da cidade por um curto período. Isso fez com que Ikari pretendesse expandir um pouco mais as fronteiras. Afinal, esta também era a sua casa, onde cresceriam os seus próprios filhos. Como tal, ela definitivamente queria que estivesse em seu melhor estado quando chegasse a hora. Rivetingnit foi administrar a cidade-estado. Sublime Notion e seu grupo ainda não haviam retornado, não que Draco e Rivetingnit esperassem que eles voltassem tão cedo. Se as missões de mudança de classe lendária fossem tão curtas que levassem menos de um mês, eles duvidariam da qualidade das classes que receberiam. Mesmo um procedimento básico de classificação de classe para chegar ao rank 2 pode levar um pouco mais de uma semana. 4 dias passaram pacificamente. Neste período, Draco esteve apenas com a Rosella, Hyla e Roma. As duas crianças se apegaram, com Hyla jurando solenemente proteger sua irmã mais nova, não importa o que acontecesse. Draco até sentia um pouco de inveja. Afinal, quantos poderiam se orgulhar de ter uma deusa origem para uma irmã mais velha que havia prometido proteger seu irmão mais novo, não importa o que. A pequena Rosella parecia não precisar de leite materno e parecia estar perfeitamente bem sem qualquer alimento. Isso se devia à sua herança Ultimassumte ou à linhagem de Draco, que criou um corpo que não precisava de comida.
Draco chamou Lovingaunt para testar a pureza da linhagem de Rosella, já que ele naturalmente não tinha ideia de como fazê-lo. Tia Amorosa parecia ter se apaixonado por Rosella à primeira vista, e Rosella parecia chocada ao conhecer outra pessoa que fez seu sangue ressoar além de seu pai. A tia Amorosa então tirou um pouco de sangue da criança sem dor e tirou um pouco do poço dele de Draco. Ela então os colocou em uma placa de Petri e desenhou alguns símbolos com seu próprio sangue. Depois disso, o sangue de Rosella começou a brilhar, assim como o de Lovingaunt e Draco. Lovingaunt tinha um brilho estável, enquanto o de Rosella era muito mais brilhante. Quanto ao de Draco, era como um mini-sol, o que era uma concentração bastante surpreendente. Os olhos amorosos da tia brilharam. A pureza da criança está em 45%. Esse é um número que não víamos desde as primeiras 5 gerações da nossa linhagem. Draco também ficou muito satisfeito. Embora 45% possam não parecer muito comparados aos 99%, deve-se saber que ele implantou apenas 10% de sua fonte de linhagem. A procriação nas linhagens foi bastante direta. A maioria das pessoas não tinha o luxo ou mesmo a capacidade de se separar da fonte de linhagem ao engravidar, ser engravidada. O que geralmente acontecia era que eles canalizavam para seu sêmen, útero tanta energia de linhagem quanto pudessem, na esperança de que isso fortalecesse a criança concebida. Isso significava que a pureza da linhagem sanguínea da criança dependeria totalmente do RNG. Alguém poderia inserir muita energia e ela não conseguiria se firmar, enquanto alguém poderia inserir um pouco e ela criaria raízes meticulosamente. Como tal, a pureza da linhagem dos membros da linhagem estava geralmente na casa de um dígito. Aqueles que formaram os mais velhos e companhia estavam na faixa de 10 a 19 anos, enquanto talentos raros eram como Tia Amorosa, entre 20 e 29 anos. Foi por isso que Juno, a falecida mãe de Kira, foi tratada como um prodígio pela linhagem Buda, já que ela tinha 30% de pureza. Era provável que seu pai tivesse uma concentração semelhante, e foi por isso que seu nascimento foi catastrófico. Com 45%, fez de Rosella um prodígio. O clã inteiro teria bombeado todos os tipos de recursos para permitir seu crescimento, preparando-a para ser uma futura chefe de clã se Draco não existisse. Como é horrível que esta criança amada esteja limitada a este jogo digital. Se ela tivesse nascido no mundo real. Tia Amorosa disse com lamento. Ela suspirou. Então, novamente, não adianta fazer tanto barulho. Já que este lindo bebê está aqui agora, esta tia irá mimá-la por toda a eternidade. Draco riu e deixou sua tia com Roma, Rosella e Hila. Ele tinha certeza de que com Lovingaunt por perto, os dias de Rosella seriam repletos de felicidade, permitindo que um membro da Lucifer lineagem fizesse jus ao seu nome no jogo. Draco caminhou pelo salão do éter e chegou ao quarto design, que era relativamente próximo ao de Roma. Ao entrar, ele notou que o design era quase o mesmo. Ele viu a súcubo de pele escura deitada confortavelmente na cama, mastigando uvas preguiçosamente enquanto suas amas de leite a abanavam com expressões de dor. Zayn parecia absolutamente fascinante com seu corpo fortemente exposto para maximizar seu conforto. Porém, seu apelo sexual foi um pouco prejudicado por sua barriga protuberante. Quando as amas de leite notaram Draco entrar, elas pareceram ver uma tábua de salvação e instantaneamente se curvaram enquanto saíam apressadas. Só se poderia imaginar como essa súcubo preguiçosa abusou de sua bondade para alimentar sua letargia. Zayn sorriu ao ver Draco e tentou se sentar, mas o sujeito acenou com as mãos e se sentou perto dela. Ao contrário de sua natureza amorosa com Roma, Zayn precisava de um pouco mais de intimidade se quisesse uma reação semelhante de Draco. Sem mencionar que seu propósito aqui não era exatamente 100% agradável. Conte-me os detalhes do leilão divino e não deixe nada de fora. Draco perguntou com um leve sorriso. Zayn assentiu e começou a reiterar em detalhes o que havia acontecido naquela época. Draco ouviu em silêncio, embora estivesse maravilhado com a intensidade do leilão. Parecia que ele havia perdido um grande evento desta vez, mas ele estava no meio do treinamento. Ele ainda não teria ido mesmo se soubesse de tudo o que aconteceu. Quando Zayn terminou, Draco sorriu e acenou com a cabeça em aprovação. Do começo ao fim, você foi esplêndido. Sua decisão de acompanhar Eva foi inteligente e perspicaz, e não vamos esquecer sua sugestão maravilhosa de usar cristais de éter.
Draco bateu no queixo e apontou para Zayn. Só por isso, honestamente sinto que sua presença aqui é uma dádiva de Deus. Draco deu um tapa nas coxas e falou com uma voz profunda. De agora em diante, você será o estrategista da minha linhagem. Sua autoridade em assuntos relacionados à administração ficará atrás apenas de Eva. Um cérebro como o seu não pode ser desperdiçado. Os olhos de Zayn brilharam e ela também sorriu. Farei questão de não decepcioná-lo, Draco. Draco suspirou e então sua expressão ficou um pouco rígida. No entanto, o assunto referente àquela garota estranha que é assessora de Madame Carrie. O que você tem a dizer sobre isso? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.